Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está na casa de Deus, como diz o apóstolo São Paulo em sua carta a São Timóteo. Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A verdade consiste nisto: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumprir estes mandamentos, cumpriu toda a lei divina. Portanto, este é o princípio da verdade que leva a criatura humana a ser feliz. Porque a verdade é a prática do bem, da justiça e do amor. Na verdade, não há mentira, nem hipocrisia, nem injustiça, nem deslealdade, nem guerra, nem ódio, nem disputa e nem intriga. É por isso que dizemos que a verdade procede de Deus, do seu Espírito Santo e de Jesus nosso Senhor. E nos tempos presentes da regeneração, é anunciada pela Santa Voz o Espírito Consolador, por nosso santo irmão Aldo e por sua Igreja Apostólica, que é a coluna e baluarte da verdade. São Pedro ensinou sobre a santidade, o amor e a caridade fraterna, dizendo: depois de haverdes purificado as vossas almas na obediência à verdade, para um sincero amor fraternal, ou melhor, fraterno, amai-vos intensamente uns aos outros, com afeição pura, pois foste regenerado não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra viva e eterna de Deus. Foste regenerado, diz São Pedro, à vida espiritual, por meio da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, isto é, a pregação do Evangelho. Conforme a parábola do semeador, ensinada por Jesus, nosso Senhor, e registrada por São Lucas. Eis que o semeador sai a semear. E ao semear, uma parte cai à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outras caíram sobre a pedra e, tendo crescimento, secou por falta de umidade. Outras caíram no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outras, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Portanto, é a pessoa que recebe a doutrina de Jesus e da Igreja Apostólica com fé e amor, e a coloca em prática na sua vida, e daí em diante passa a ser feliz e abençoada. Mas onde a semente cai e não produz nada, são pessoas que não dão valor aos nossos ensinos, não se interessam em colocar em prática na sua vida
ainda não são abençoadas e não recebem para a sua vida, não recebem e nada recebem para a sua vida e para o seu lar. Sobre o comportamento com o seu próximo ou o seu semelhante, assim está escrito: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamado, a fim de receberem bênçãos por herança. Pois, na verdade, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios pronunciem falsidades. Afaste-se do mal, pratique o que é bom, busquem a paz e siga, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas e orações. Mas a face do Senhor é contra os que fazem o mal. No passado, Deus, o Pai, enviou profetas poderosos em palavras e obras para ensinarem aos homens o caminho do bem e da verdadeira vida que deve viver. Poucos foram os que creram na palavra dos profetas. Muitos deles foram perseguidos, outros foram crucificados e mortos, porque falavam a verdade, mostravam o erro e o pecado. Deus enviou o seu próprio Filho, que nos trouxe a mais pura verdade dos céus. Mas os homens não creram. Perseguido, injuriado, levaram-no à morte na cruz, porque pregava a verdade. Mas a verdade triunfou, pois nosso Senhor ressuscitou vitorioso para dar vida a esta verdade e transformá-la poderosa para salvar e santificar um povo, e a selou com o seu sangue precioso. Verdadeiramente, irmãos. Jesus, nosso Senhor, ensinou a prática do bem, do perdão e do amor ao seu semelhante. Ensinou aos homens a serem justos, procederem honestamente e a fugirem das contendas, das vaidades, do orgulho, da exploração ao seu próximo. Jesus era a luz divina que veio iluminar os corações e abrir os seus olhos a perceberem o caminho que estava seguindo e que os conduzia à morte e à infelicidade. Porque não amaram a luz, que é a verdade, porém preferiram ficar nas trevas. Assim ensinou ele certa vez: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam a vós, fazei-os também vós a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. É a norma áurea da caridade cristã. É no preceito da caridade, Jesus resume toda a legislação divina, a lei e os profetas. Continua Jesus na sua mensagem de amor, lançando um convite a todas as criaturas humanas. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçosa a via que leva à perdição,
e são muitos que entram por ela. Mas quão estreita e apertada a porta, o caminho que leva à vida, e poucos são os que caminham por ela. São 2 caminhos e 2 portas, pela qual cada um deve optar. Mas são totalmente opostas uma à outra. A porta larga e espaçosa das satisfações egoístas, contrária à lei de Deus, que é a verdade da vida, leva os homens ao sofrimento e à condenação, pois este é o caminho da mentira e do erro. Entretanto, a porta estreita e a via apertada que Jesus se refere é a vida do Filho de Deus que foge da impureza espiritual e carnais, das ilusões de um mundo corrupto. Mas o seu prazer está em Deus e na sua verdade. Porque, ou melhor, portanto, este é o caminho que leva a criatura humana para a eternidade da felicidade e o gozo eterno. Todos os que colocam em prática a doutrina que Jesus nos deu, através da Santa Voz, o Espírito Consolador, e por meio do nosso santo irmão Aldo, o pastor da promessa de Jesus, serão sempre felizes e bem-sucedidos em sua jornada aqui na terra. A Santa Voz é o Espírito da verdade que Jesus anunciou que viria ao dizer: Ele, o Consolador, vos guiará em toda a verdade e não falará de si mesmo, mas tudo o que tiver aprendido de mim e do meu Pai. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aceite, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica e coloque em prática a nossa doutrina e disciplina e vivam como um novo cristão, livres dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, dos pecados, das injustiças e de toda a corrupção. Transforme totalmente a sua vida, tendo uma moral muito elevada, bons costumes, e se afaste de todo o ambiente que corrompe a alma. Os bons costumes e a honra de um filho de Deus, para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus e todos os seus santos. Irmãos, olha que linda mensagem, mostrando a todos nós que Deus sempre, com o seu imenso amor, trabalhou e trabalha com o objetivo de levar a verdade à humanidade. Exatamente para que esta verdade, quando executada em nossa vida, tenha um efeito maravilhoso. Por quê? Passamos a ser filhos e filhas de Deus. Porque vamos adquirindo a mesma naturalidade de espírito com Deus. Exatamente porque estamos vivendo a verdade. Exatamente porque, como diz aqui Jesus, estamos pela porta estreita e a via apertada, que é fazer a vontade de Deus e não a vontade do mundo. Mas, irmãos, o que diz esta mensagem para cada um de nós? Ela diz basicamente uma coisa: como está a sua vida espiritual?
Você está realmente caminhando pela porta estreita? Você está realmente caminhando pela via apertada? Ou você, ora está pela porta estreita e a via apertada, e ora você está querendo andar pelo caminho largo e espaçoso. Mas pastor, como assim? Porque quando você deixa de obedecer a disciplina da igreja, quando você deixa de praticar a doutrina apostólica, você está tomando outro rumo. Quando você não consegue tirar do seu espírito sentimentos ruins, maus, você ainda está no outro caminho ou está lá sem rumo. Porque você não pode dizer que não conhece a verdade. Porque você conhece a doutrina. Você conhece a disciplina que Jesus nos deu. A doutrina e disciplina que Jesus nos deu é a verdade. Porque esta doutrina, essa disciplina te purifica, te santifica, elimina todos os mal que tiver no seu espírito, na sua vida, no seu comportamento, desde que você decide, como diz a mensagem, pela porta estreita. Irmãos, nós apostólicos não podemos trazer qualquer desculpa ou se justificar disso ou daquilo, tirando por um irmão, por outra pessoa, ou por isso ou por aquilo, exatamente porque nós conhecemos a verdade. E estes que fazem assim, é porque não querem seguir a verdade. Aí, arruma desculpas para continuar no erro. Exemplo. Um corista canta no coral, dedicado, faz o melhor, é prestativo, se esforça para produzir o máximo, está feliz. Aí chega um outro lá, por ainda não ter pleno conhecimento de tudo, ou porque está com a sua vida em desobediência, ou outros motivos aí, faz uma crítica para aquele, ou faz algo que entristece aquele nosso irmão. E aí, ele não gosta daquilo, reclama, não, eu não vou mais cantar no coro. Onde está a sua fé? Onde está o conhecimento da verdade? Porque se você conhece a verdade, você vai entender que a sua salvação não depende do seu irmão. E quando você deixa de servir a igreja, você não está descontentando o outro ou fazendo mal para o outro. Você está deixando de servir a Deus. Você está deixando de servir a Deus. Um compromisso que você fez não foi com o seu irmão. Você fez com Deus. Os irmãos perceberam? Assim também na frequentar as reuniões. Porque, irmãos, olha aqui o exemplo dos profetas. Olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo dos apóstolos. Eles sofreram por quê? Porque eles não admitiam o pecado. Ele não admitia as coisas erradas. Mas não vamos tão longe. Nós temos o exemplo do irmão Aldo.
Nós temos o exemplo da Santa Avó. Por que não dizer de alguns apostólicos que hoje já estão nos céus e até alguns que estão aqui conosco, que não ligam para isto. E ao invés de ficar chateado, ele conhece tanto a verdade. Meu irmão, ele conhece tanto a verdade. Sabe o que ele faz? Ele vai orar pelo seu irmão. Isto é verdade. Isto é verdade, meu irmão. Ao invés de você ficar chateado, você está pedindo a misericórdia de Deus para Ele entender e tirar aquele sentimento mal do seu coração. Esta mensagem, ela nos mostra isso, irmãos. Porque se eu conheço a verdade e sei que a verdade me liberta, então eu tenho que seguir a verdade. Nem que para isso eu tenha que sofrer alguma coisa. Nem que para isso eu tenha que renunciar a algumas coisas. Nós temos exemplo de soberba desta verdade. E todos que fizeram isso em nome do reino dos céus, só tiveram vitória. Só tiveram vitória. Olha os galardões maravilhosos que eles receberam nos céus. Mas por quê? Eles conheceram a verdade e seguiram na verdade. Não importa o que, como ou a razão. A verdade tem que prevalecer. É isto, irmãos. Meus irmãos. É isto que cada um de nós precisamos aprender. Porque quando nós colocarmos a verdade em prática na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a Santa Avó, irmão Aldo, vai poder realizar obras maravilhosas. Vai poder mostrar a este mundo com muito mais facilidade a missão gloriosa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. O poder destes santos de Deus que está sobre nós. Sabe por quê? Todos os apostólicos vão viver aqui em perfeita comunhão com todos que estão lá nos céus. Paciência, humildade, mansidão, misericórdia, longanimidade e assim por diante. Irmãos, nós estamos numa reunião de oração. E para que servem essas reuniões de oração? Disse aqui, quando eu li o valor da reunião de oração. Vou repetir, memorizar aos irmãos. Pois esta é de grande importância para o aperfeiçoamento espiritual do nosso povo. Então, se é para o aperfeiçoamento espiritual nosso, isso quer dizer que nós precisamos melhorar. Que nós precisamos nos corrigir ainda mais para buscarmos a perfeição. E Deus preparou este lugar hoje para nos ajudar e darmos um passo grande a esta perfeição. E creio sim, que todos os irmãos que estão aqui vieram com este objetivo de receber tudo o que Deus tem para nos dar, para caminharmos para esta perfeição. Então, irmãos, vamos esquecer se temos mágoa de alguém. Vamos esquecer se estamos aborrecidos com alguém. Vamos esquecer se isto ou aquilo me deu tristeza. Que isto ou aquilo está machucando meu coração. E assim por diante. Vamos perdoar tudo.
e vamos entregar nas mãos da Santa Avó, do irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, com todos esses santos e anjos aqui, e os irmãos, nesta comunhão, sejam humildes e fale com Deus. Deus está aqui para ouvir a sua oração e te dar tudo que você pedir, com fé, coragem e disposição para agir, para não voltar mais a fazer, para buscar esta perfeição. Deus preparou este lugar porque Ele precisa da nossa igreja em busca cada vez mais desta perfeição. E Ele, Deus, tem muito para nos dar. Irmãos, Ele tem muito para nos dar. Mas nós precisamos entender esta verdade. Nós precisamos nos render a esta verdade. Não podemos esquecer da oração que Ele nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. E nós estamos aqui, mas não pertencemos aos céus. Precisamos fazer a vontade de Deus. Pense nisso, meus irmãos. Eu tenho certeza, se todos os irmãos estiverem nesta comunhão perfeita, vão sentir o poder de Deus, a bênção de Deus, a força de Deus, que vai interagir com você e te dar coragem, te dar fé, te dar ânimo e até te ajudar a renunciar a alguma coisa para viver esta verdade. Amém. Meus irmãos, vamos nos preparar para falarmos com Deus. Eu convido a todos os irmãos se coloquem em pé. E vamos cantar com a alma, irmãos. Olha, os céus estão aqui, nos cobrindo. E eles vão ficar felizes de receber o nosso louvor. Sincero, que parta do profundo do nosso coração. E vai estar aberto para ouvir a sua oração. Vamos cantar Reunidos em Oração. 176. Reunidos em oração, pedimos mais perfeição, a ti, ó Santa Formosa, divina fonte. Meus irmãos, com muita reverência, sentido de oração, podem orar. Amém.
Vamos agradecer ao nosso bondoso Deus e a todos estes santos e anjos por esta oportunidade que eles nos concederam, cantando toda a nossa gratidão. 175. Toda nossa Meus queridos irmãos, quero agradecer a presença de todos os santos e anjos, profeta, apóstolos, nosso querido profeta irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, está muito feliz pelo esforço de todos os irmãos em estarem aqui, na casa de Deus. Quero também agradecer a todos os irmãos deste coral por estas lindas apresentações. O trabalho dos irmãos é maravilhoso, é lindo. Amem, se dediquem, faça sempre o melhor, porque estão a serviço de Deus. E a todos os obreiros, pastores, diácono, diaconisa, também. Amem esta igreja, se dediquem. Todos nós estamos numa missão divina e precisamos entender isso e nos doar a serviço dos céus. E temos a certeza, quando fazemos isto, Deus cobre-nos com seu manto de poder e bênçãos. Quero agradecer a atenção e o carinho de todos os irmãos. Agradecer a direção, a Santa Vó, irmão Aldo, que me deu a oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta importante reunião de oração. Vamos orar. Santo e querido profeta irmão Aldo, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso gozo é imenso. Sentimos-nos num pedacinho do reino dos céus. Não temos palavra que possamos expressar a nossa gratidão por tudo, irmão Aldo. Mas neste momento, queremos te agradecer por esta santa reunião. Queremos agradecer a Jesus. Queremos agradecer a nossa Mãe Maria Santíssima. Queremos agradecer a Senhora Avó. Porque se não fosse por todos estes santos gloriosos, nós não teríamos esta oportunidade tão maravilhosa de podermos estar neste lugar tão santo e de podermos, como agora, todos esses teus filhos, esta oportunidade de ouro de falar com Deus e com certeza receber dele, Deus, as suas preciosas bênçãos. Irmão Aldo, neste momento tão precioso, que nós estamos em perfeita comunhão com o reino dos céus e sabemos que o nosso Deus, lá do seu trono, nos vê e contempla. Irmão Aldo, neste momento, pedimos ao Senhor, intercede ao nosso Pai
Todo-Poderoso. Que neste momento Ele abra as janelas dos céus e derrame sobre todos nós aqui presentes a unção preciosa do Seu Espírito Santo. Fortalecendo o nosso espírito com as suas virtudes, com a sua sabedoria, com o seu poder glorioso. Porque, Pai, é o que mais precisamos para caminhar para a perfeição. É o que mais precisamos para vencer as lutas, para vencer os obstáculos, tudo que surgir em nossos caminhos. Pedimos também, irmão Aldo, para toda a nossa igreja, para todos que nos ouvem através da internet, qualquer outro meio de comunicação, todos que estão nos acompanhando pelas primeiras vezes. Irmão Aldo, que esta bênção do nosso Pai recaia sobre todos eles, dando força, coragem, entendimento e ânimo para que toda a tua igreja, todos nós, estejamos unidos debaixo de todo este poder maravilhoso do nosso Deus. Pedimos também, irmão Aldo, por todos que sofrem, passando por dias de lutas, de dificuldades, problemas, doenças, às vezes problema na sua família, com seus filhos, ou até entre o casal, como também estes que aqui colocaram seus nomes nesta caixa de pedido de oração. O Senhor conhece cada nome, cada situação, cada problema que cada um deles estão passando. E tenho a certeza, irmão Aldo, que o Senhor já está do lado de cada um, lhes dando força, lhes dando sabedoria para vencer todos esses obstáculos. E como grandes vencedor, poder louvar e glorificar o reino dos céus. Irmão Aldo, despeça todos nós nesta verdadeira paz. Nesta verdadeira paz. E que esta paz continue na vida, no lar e na família de cada um desses teus filhos. E onde quer que eles estejam, esta paz seja uma luz para transmitir a cada um que estiver à sua volta, que ali está um filho e uma filha de Deus. Pai bendito, Jesus amado, nossa Mãe Maria Santíssima, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo e todos os santos e anjos que aqui estão conosco, a nossa gratidão por esta santa reunião. A nossa gratidão por estas preciosas bênçãos que recebemos do nosso Pai. Amém.